Beleza, então, irmãos. A próxima questão que eu quero fazer com vocês, pensando na parte de domínio, tá? E de função ainda, é a questão 16. Questãozinha 16, essa questãozinha aí, ó, que tá falando o seguinte pra gente. Uma função f de R em R é dada por f de 1 é igual a f de 5. O que significa esse troço? O que significa isso? F de 1 igual a F de 5. Está falando que a imagem do x igual a 1 é a mesma imagem do x igual a y. Quando eu falo imagem, eu estou falando do y. Ou do x igual a 5. Quando eu falo do y, tá? Então não esquece isso. Nesse caso aqui, olha na letra A. Quem que é o F de 1? F de 1 seria menos 1, né? Seria esse ponto aqui, ó. F de 1 seria menos 1. Na mesma letra A, quem seria o F de 5? F de 5, pessoal, observe que está lá embaixo. Eu nem sei quanto que é. Eu sei que deve ser menos 5,5, alguma coisa nesse sentido. Como já não é o mesmo, como F de 1 não é igual a F de 5, então já não é a letra A. Está eliminada a letra A. Tá? O que está dizendo aqui? X igual a 1 e x igual a 5 devem possuir mesmo y, tá? Então, quando ele está escrito f de 1 igual a f de 5, ele está querendo dizer isso. Vamos ver aqui na letra B se pode ser a letra B. Eu não sei se... Não dá zoom aqui. Ah, deu zoom até demais, pô. Esse zoom aqui desse programinha é chatinho de fazer. Bom, é a mesma página que nós estávamos trabalhando antes. É a página 72, para quem perguntou, tá? Bom, aqui na letra B, pessoal, olha quem que seria o f de 1. Para x igual a 1, eu tenho y5. Tá bem aqui, ó, o ponto. E o f de 5? F de 5 também está dando 5. Também está dando 5. Então, pode ser a letra B, pela primeira informação. Letra C. F de 1 está aqui em cima do eixo x, então significa que o y do 1 é 0. E o y do x igual a 5 também está aqui em cima. Então, também é 0. Então, também pode ser a letra C. Para x igual a 1, quem que é o f de 1? Está dando aqui, ó, menos 4. Vamos ver o 5? F de 5. Quem que é o y dele? Também é menos 4. Então, também pode ser a letra D. Vamos ver a letra E. F de 1 está dando 4. E o F de 5 também está dando 4. Então, também pode ser a letra E. Vamos prosseguir com a leitura. A próxima informação que ele está falando para a gente é que o F de 3 tem que ser 0. Ou seja, quando a gente olha para isso aqui, pessoal, que o F de 3 é 0, isso aqui está significando para a gente que x igual a 3 é raiz. Ou seja, o gráfico lá no 3 tem que estar em cima do eixo x igual a 3. Essa aqui, ó, observe que o f de 3 é alguma coisa maior do que 6. E tinha que ser 0. Ou seja, no x igual a 3, o gráfico não passa em cima dele.
Então, significa que não pode ser também a letra B. Eliminamos a letra B. Vamos para a letra C. Observe que no x igual a 3 está exatamente em cima dele, em cima do eixo x. Então, nesse caso aqui, significa que o f de 3 é 0. Então, pode ser a letra C. Vamos ver a letra D. No x igual a 3, o ponto está em cima do eixo x. Então, significa que o f de 3 é 0. Significa que o y dele é 0. Então, pode ser a letra D também. E vamos ver a letra E. Na letra E, no x igual a 3, também está em cima do eixo x. Então, significa que o y dele é 0. Então, também pode ser a letra E. Agora, nós vamos para a última parte. Ou seja, para a parte decisiva aqui agora. F de x é menor ou igual a 0 para todo valor de x. Observe que nessa função aqui, ó, quando ele fala menor ou igual a 0, pessoal, quando ele escreve isso aqui, ó, menor ou igual a 0, ele está falando que todo y, tá? Quando ele escreveu isso aqui, ele está falando assim, ó, todo y é 0 ou negativo. Observe que nessa função aqui, ó, entre 1 e 3, o meu y está para cima do eixo x. Então, significa que o y é positivo. Depois do 5, o meu y também está para cima do eixo x. Então, significa que o meu y é positivo. Contraria o que ele quer com essa terceira informação. Então, também não pode ser a letra C. Olha a letra E. Na letra E, para todo x, o gráfico está para cima do eixo x. Significa que para todo y aqui, ó, f de x é maior ou igual a 0, porque está acima do eixo x. Significa que o y é positivo. Então, contraria o que ele quer. Então, não pode ser também a letra E. Vamos ver, vamos tirar a prova real que a nossa resposta é a letra D? Observe que se você olhar para o eixo x, o desenho sempre está para baixo do eixo x. Se o desenho sempre está para baixo do eixo x, significa que f de x sempre será menor ou igual a 0. Por que eu coloquei o igual? Porque ela toca o eixo x. Ah, e se não tocasse o eixo x? Poxa, se não tocasse o eixo x, eu ia colocar simplesmente menor que 0. Se não tocasse o eixo x, mas toca o eixo x. Então, por isso que a gente coloca igual a 0. Então, a questão 16, a resposta seria a letra D. Questãozinha bacaninha. Bacaninha mesmo. Bom, outra coisa que eu quero te mostrar, relacionada ao nosso próximo capítulo, mas que eu já expliquei para vocês em uma das nossas aulas, foi o estudo de sinal de uma função. Aí eu quero te mostrar isso em uma questão. Quero te mostrar isso em uma questão. Essa questão, você vai encontrar ela lá na página 93, para quem está com o livro em aberto, página 93, questão 10. Eu passei 20 a 23 também, Anselmo? 20 a 23. Deixa eu verificar aqui. Se vale a pena a gente fazer ela agora, ou se dá para a gente esperar um pouquinho. 20 a 23. Tem de cabeça aí qual que é a página? 20 a 23, 20. Aqui, ó, achei. Página 73, né? E 74, exatamente.
A 20, pessoal, eu já fiz, né? A 20 eu já fiz com vocês. Tá ok? A 20, eu já fiz ela com vocês. Questão 20 eu já fiz. Eu até fiz ela quando eu expliquei estudo de sinal de uma função, tá? Então, vamos analisar aqui a 21. Vamos fazer a 21. Deixa eu colocar ela aqui pra gente. Questão 21, página 73. Aí depois, no finalzinho da aula, eu volto, tá? Para vocês tirarem print aqui dessas questões. Para ficar mais fácil para vocês estudarem depois. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Pô, a questão virou. Aqui, desvirei ela. Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui no chat. Bom, vamos lá então. Olha o que diz essa questão. Os gráficos de duas funções f e g estão definidas aí nesse plano cartesiano. No intervalo de -4 até 5, então quer dizer, pessoal, que se é no intervalo de -4 até 5, significa que eu estou analisando daqui até aqui. O conjunto solução da inequação f de x vezes g de x menor que zero. Entendi? Foi nada, professor. Calma, vamos fazer uma análise. Primeira coisa que nós vamos fazer é uma análise para a função f. Que análise que é essa que eu estou falando? Eu quero analisar onde que ela é positiva, negativa e zero. Olha para a função f. É essa curva aqui, ó. Tá parecendo uma parábola, né? É essa curva aqui, ó. Observe que ela toca o eixo x no -1 e ela toca o eixo x no 3. Então, eu vou marcar aqui. Eu vou marcar isso. Eu vou marcar o -1 aqui, ó. Eu vou marcar o -1. E vou marcar o 3 aqui, ó. Nesses dois lugarzinhos, no -1 e no 3, página 73. No -1 e no 3, nós temos que é onde a função vale zero. É onde fx igual a zero. Ó. F de -1 e o f de 3 é zero. O y é zero. Por quê? Porque está em cima do eixo x. Antes do -1, observe que o meu gráfico ele está acima do eixo x. Se o gráfico está acima do eixo x, significa que o meu y é positivo. Significa que a minha função, antes do -1, meu y é positivo. Eu não estou... Pô, professor, -3 é positivo? Filho, eu não estou falando do x. Eu expliquei para vocês que quando nós falamos de estudo do sinal de uma função, nós estamos estudando o sinal do y. Eu estou dizendo para você que qualquer valor que você escolher para o x antes do -1, tá? Esse eixo aqui, ó, quando eu coloco, pessoal, é o nosso eixo chance. Eu estou falando que para qualquer valor que você escolher para x antes do -1, o y dele é positivo. Por exemplo, para x igual a -2, o y dele, pessoal, é positivo. Tá vendo? Para x igual a -3, o y dele, pessoal, é positivo.
É isso que eu estou querendo dizer. Observe que entre o menos 1 e o 3, entre o menos 1 e o 3, o meu gráfico está para baixo do eixo X. Para baixo do eixo X, o meu Y é negativo. O meu Y é negativo. Observe que, se eu escolher o X igual a 1, o Y dele vai ser um número negativo. O X igual a 1,5, observe que o Y dele vai ser um número negativo. É isso que eu estou referindo, tá? Estudo do sinal da função, nós estamos olhando o sinal do Y. E observe que depois do 3, o meu gráfico está para cima do eixo X. E para cima do eixo X, nós temos que o Y é positivo. Então, eu acabei de colocar nessa retinha aqui o estudo de sinal da função f. Eu estou falando aqui para você que antes do menos 1, a minha função é positiva. No menos 1, a minha função é 0. Entre o menos 1 e o 3, a minha função é negativa. No 3, a minha função é 0. E depois do 3, a minha função é positiva. Quando eu estudo o sinal, eu estou me relacionando a isso. Bom, agora eu vou fazer o estudo de sinal da função g, tá? Esse negocinho aqui, ó. Função g agora. Vamos fazer o estudo de sinal da função g. Observe que a função g, ela só toca o eixo x no 0. Então, vou aqui e vou marcar o 0. Observe que antes do 0, o meu y está para baixo do eixo x. Ó. Então, significa que o meu y é o quê? Negativo, antes do 0. E depois do eixo x? Depois do eixo x, observe que o meu desenho está acima, ou depois do 0, desculpa. Observe que o meu desenho está acima do eixo x. Se o meu desenho está acima do eixo x, significa que o meu y é positivo. Então, pessoal, observe o seguinte. O que eu estou querendo dizer quando eu escrevo isso aqui? Eu estou querendo dizer que antes do 0, a minha função g é negativa. No 0, a minha função g é 0. E depois do 0, a minha função g é positiva. Eu só olhei no gráfico e tirei as informações. Eu não fiz cálculo nenhum. O que eu quero fazer com essas duas funções? Eu estou querendo fazer f de x vezes g de x. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer aqui, ó, f de x vezes g de x. Olha o meu desenho. Vai vendo, vai vendo. Eu vou chegar aqui no menos 1, ó. E vou colocar aqui embaixo. Menos 1. Eu vou chegar aqui no 0, ó, e fazer essa divisão. Tá aqui o 0. Vou chegar aqui no 3. E tá aqui o 3. Pessoal, observe que antes do menos 1, a minha função f é positiva e a minha função g é negativa. Então, quando eu fizer mais vezes menos, o que é mais vezes menos?
menos. Entre o menos 1 e o 0, a minha função f é negativa, a minha função g é negativa. Menos vezes menos, mais. Observe que entre o 0 e o 3, a minha função f é negativa e a minha função g é positiva. Então, quando eu fizer menos vezes mais, dá menos. Observe que depois do 3, a minha função f é positiva e a minha função g, ela também é positiva. Então, mais vezes mais, mais. Quando eu faço isso aqui, pessoal, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ó. Suponha que a minha função f, ela é uma parábola, né? Vamos colocar aqui x x ao quadrado menos 2x menos 3. E a minha função g, ela deve ser, quando x é menos 2, a função cúbica. Vamos colocar aqui, x ao cubo fica muito grande. Vamos colocar aqui x ao cubo sobre, sei lá, sobre 10. Um exemplo. Eu estou dizendo que quando eu pegar essa função e multiplicar por essa função, um exemplo, tá? É um exemplo. Eu nem sei o desenho, mas eu tenho certeza que antes do menos 1, ela vai ter que estar para baixo do eixo x. Por quê? Porque meu y é negativo. No menos 1, ela vai ter que cortar o eixo x. Entre o menos 1 e o 0, ela vai ter que estar para cima do eixo x. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Pã, pã, pã e pã. Olha que lindo. Antes do menos 1, o desenho está para baixo do eixo x. É porque o meu y é negativo. Entre o menos 1 e o 0, meu y é positivo. Então tem que estar para cima do eixo x. Depois do 0 até o 3, o meu y é negativo. Então tem que estar para baixo do eixo x. Eu só estou te colocando mais à mostra o que significa isso que eu estou fazendo. Eu estou te mostrando o significado que eu estou fazendo. Não precisa fazer isso tudo, não precisa fazer esse exemplo, essa rabisqueira toda aí que eu fiz. A única coisa que eu preciso para resolver o exercício são esses 3 dados. Eu fiz o estudo de sinal da função f. Eu quis saber onde o y é positivo, onde o y é 0, onde o y é negativo, onde o y é 0, onde o y é positivo. Fiz o estudo de sinal da função g, que é onde o y é negativo, onde o y é 0 e onde o y é positivo. E aqui está o estudo de sinal das duas multiplicadas. Eu descobri onde é negativo, onde é 0, onde é positivo, onde é 0, onde é negativo, onde é 0, onde é positivo. O que eu quero dessa questão? Eu quero que seja menor que 0. Se é menor que 0, não pode ser igual a 0. Então tem que ser bolinha aberta onde tocaria o eixo x, né? E se eu quero que seja menor que 0, eu estou procurando a parte negativa. Aonde que deu negativo aqui? Deu negativo aqui. E deu negativo aqui. Então, qual que seria a nossa resposta? Seria a nossa resposta o seguinte. F de x vezes g de x, ela é negativa para todo x menor que 1, menor que menos 1, na verdade, né? Para todo x menor do que menos 1. Ah, eu esqueci de um detalhe aqui, pessoal, que é até o 4, né? Eu estou analisando até o 4, tá?
Eu esqueci desse detalhezinho aqui, eu vou ter que colocar ele aqui agora. Até o 4. Então, vamos supor que aqui, ó, seja o 4, aqui seja o 4 e aqui seja o 4. Né? Então, aonde, deixa eu apagar aqui, que eu esqueci desse detalhezinho que era até o 4. Aonde que para todo, então aonde que ela deu negativa aqui? Entre o 4 e o menos 1. Entre o 4 e o menos 1. Ou qual que é o outro pedaço que ela deu negativa? Entre o 0 e o 3. Então, por isso que a nossa resposta aqui vai ser a letra C. Menos 4 até o menos 4, né? Não é 4, não, é menos 4. Eu coloquei o negócio no lugar certo e aqui é menos 4, tá? Do menos 4 até o menos 1 ou do 0 até o 3. Beleza, deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Ah, o Wellington falou aqui, menos 4. Wellington, menos 4 mesmo, tá? Eu percebi aqui. Beleza? Então, pessoal, quando a gente olha para esse tipo de questão de estudo de sinal, não tem cálculo, é só a interpretação do gráfico. É só a interpretação do gráfico, não tem cálculo nesse tipo de questão. Por que que no 4 tem que ser igual? Porque no 4, nenhum dos dois gráficos toca o eixo X. Então, significa que um é zero. Que o F significa que de menos 4 é diferente de zero. Então, significa que eu posso utilizar o menos 4. Por quê? Porque eu quero que seja menor do que zero. Não tem a possibilidade aqui igual a zero, né? Não dá zero isso aqui. O f de menos 4 não é zero. Então, observe que qualquer valor antes do menos 1 vai fazer a função ser negativa. Então, menos 4 faz a função ser negativa. Observe que o f de menos 4, sei lá, vamos supor que fosse aqui, tá? Vamos supor que fosse 20. E o g de menos 4? Vamos supor, para ficar mais fácil, que seja menos 5. Observe que quando você multiplicar 20 vezes menos 5, vai dar um número que negativo, que é justamente o que ele quer. É um exemplo, tá? Não estou falando que é 20 e muito menos estou falando que é menos 5. Então, por isso que pode ser igual. Bom, pediram aqui para eu fazer da página 67 a questão 7. Está muito lá para trás, hein? A gente já está bem mais para frente. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Página 67. Questão 7. Deixa eu diminuir aqui. Vou pegar só a pergunta mesmo, não vou nem pegar as alternativas. Depois eu ploto aqui para vocês as alternativas, tá? Nossa, tem 1 minuto e 58 segundos só. Pessoal, anotem a tarefa de casa de vocês aí, por favor. E aí, semana que vem, a gente vai começar a função do primeiro grau já, tá? A tarefa de casa de vocês vai ser página 72, página 72, questões 13 e 17. Página 72, questões 13 e 17. O Pedro, do jeito que você está mandando aqui, você está mandando reservadamente, você está mandando só para mim. Eu sei que a sua intenção é mandar para todo mundo, então selecione aí para todos, tá? Página 73. Página 73. Questões 18, 19 e 21.
18, 19 e 21. Ah, o chat não tá dando para mudar, é porque foi eu que bloqueei. Eu que bloqueei, tá? Eu que bloqueei para não ter conversa paralela. E da página 74, esqueci desse detalhe. E da página 74, questões 22 e 23. Tá? Então, pessoal, eu vou ficar devendo essa questão 7 aqui para vocês por enquanto. Deixa eu voltar aqui para vocês tirarem rapidamente os prints da aula de hoje. Essa foi a primeira questão as primeiras questões que nós resolvemos